Olá, muito obrigado por você acompanhar-nos neste canal. É muito importante ter a sua companhia. Nosso objetivo aqui é fortalecer os laboratórios de prótese dentária e, por conseguinte, fortalecer toda a categoria dos técnicos em prótese dentária. Eu sou Ézio Teixeira e convido você a caminhar junto comigo nessa jornada muito importante. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre um livro muito útil a nós. É Líderes em La Sombra, de Herman Simon. Eu ganhei um exemplar deste livro de um amigo na sua primeira versão em espanhol há uns 20 anos. O livro era praticamente recém-lançado. Agora a sua versão em português está disponível, é As Campeãs Ocultas. Trata-se de um livro muito recomendável a empreendedores e o seu foco, as empresas que trabalham sem o contato direto com o seu consumidor, torna-o mais importante para o laboratório de prótese, porque no nosso ramo é assim que se trabalha. Nós vamos analisar aqui uma série de aspectos, de características dessas empresas que podem ser muito úteis a nós. O autor, um alemão especialista em marketing e estratégia de negócio, enumera e analisa 500 empresas líderes nos seus mercados mundo afora. São pequenas e médias organizações que têm conseguido destacar-se adotando critérios de liderança que são eficazes e buscando constantemente a excelência no seu trabalho cotidiano. Seu reduzido tamanho lhes dá capacidade de concentrar fatores importantes, de forma que muitas conseguem chegar ao quase domínio dos seus mercados, passando de 70% muitas vezes. Essas empresas fabricam inúmeros produtos e estão repartidas pelo mundo afora. Porém, todas têm em comum uma série de características que as fazem praticamente invencíveis. Nós vamos enumerar algumas dessas características para depois compararmos com as empresas de prótese dentária. Vamos lá. Primeiro, são grandes inovadoras e têm, às vezes, conseguido criar o próprio mercado para os seus produtos. Em segundo lugar, elas são ágeis na hora de adaptar seu produto às necessidades dos seus clientes. Em terceiro, evitam subcontratar. Evitam também diversificar. E as funções estratégicas elas reservam também para si. Em lugar disso, elas criam uma competitividade interna muito grande. Ou seja, elas buscam a eficiência focada naquele nicho de mercado, naquela linha de produtos. E ali dentro elas trabalham sem criar problemas para si mesmas. Em quarto lugar, mantém sempre a proximidade com os seus clientes. Não estamos falando aqui dos seus consumidores. E não tem necessidade, por causa disso, de um aparato de marketing muito sofisticado ou muito grande. Essas empresas, em quinto lugar, potencializam a criatividade interna. Isso é muito incomum nas grandes empresas. As grandes empresas têm dificuldade de fazer isso. O sexto item e último seu destaque é a continuidade. Nessas empresas, a rotação de trabalhadores é muito baixa e os seus diretores costumam ficar muitos anos, numa média de 24 anos, no seu posto. Eu não quero aqui fazer uma análise de casos dessas empresas importantes, nem mesmo da relevância do trabalho de pesquisa e de análise contido no livro. Não é esse o objetivo. Embora pudesse ser uma coisa muito bacana, muito produtiva e enobrecedora. Mas eu não me proponho a isso. O que quero é que você raciocine comigo quanto esse papel de líder à sombra se encaixa no cotidiano do laboratório de prótese. E como esse papel é importante para quem vive da prótese dentária. Eu sei que muita gente ingressa na prótese já consciente do caráter aparentemente secundário do técnico. Assim como um compositor ou um arranjador que entende a diferença entre sucesso e fama, esse novo profissional sabe que seu papel
não lhe confere os louros do reconhecimento que o paciente dá ao clínico, exceto quando o próprio clínico lhe transfere esse reconhecimento. Quando a importância do laboratório é levada ao conhecimento do ou da paciente, faz-se justiça, mas não cumpre-se exatamente um dever. Quem na prótese exerce com competência o seu trabalho e obtém respeito, reconhecimento e remuneração da clínica, deve contentar-se com o sucesso sem a fama. Esse nível secundário do papel de técnico prótese dentária dentro do trabalho de confecção da prótese de um modo geral, ou dentro do contexto da saúde bucal, para ampliar um pouco mais o conceito, isso é muito relativo. Isso cabe a cada profissional individualmente e ao conjunto de cada laboratório, a criação e a manutenção desse nível de consciência da importância social e econômica que seu papel representa. Compete ao empreendedor ou ao gestor e a ninguém mais a busca do reconhecimento e do sucesso da sua empresa. Compete a ele o papel de fazer-se conhecido de quem deve reconhecer a sua importância, de reconhecer a liderança que sua empresa representa dentro do seu contexto. Da mesma maneira, compete a cada profissional liberal que é o técnico em prótese dentária a administração de sua carreira e o alcance do sucesso. É claro que eu estou falando de quando essa importância existe de fato. Agora, vejamos como essas empresas de prótese dentária encaixam-se no perfil de liderança à sombra. No item 1, os bons laboratórios de prótese estão sempre atentos à inovação tecnológica. Não são as clínicas dentárias que trazem a inovação. Costumeiramente, os laboratórios é que o fazem. Buscam nos congressos, nos cursos, hoje na internet, as inovações técnicas e tecnológicas, os novos produtos e apresentam-nos às clínicas. Também com relação ao subitem deste item, que as empresas criam para si o seu próprio mercado muitas das vezes, nós colaboramos para essa criação de um novo mercado, de nova clientela. Quando nós levamos essas novidades aos clínicos e eles a expõem ao mercado, aos pacientes de um modo geral, ou aos possíveis pacientes, e esses vêm para buscar essa nova tecnologia, estamos adaptando-nos a uma tecnologia e criando o mercado para nós. Essa mesma coisa acontece com uma indústria, com o desenvolvedor de um produto. Essa criatividade que eles têm de fazer um produto é levada depois às lojas, e os seus vendedores, os vendedores das lojas, levam os consumidores sem que a fábrica tenha nenhum contato com esses clientes. Número 2, adaptam-se rapidamente a essas novidades tecnológicas. Um laboratório de prótese que quer avançar não pode ser lento para adaptar-se a essas novidades. É uma exigência imposta pelo próprio mercado. Quem fica fazendo a mesma prótese sempre fica para trás. Infelizmente, os custos são altos, as dificuldades são grandes, a gente tem de ir atrás, mas é assim que funciona o mercado. E os bons laboratórios estão sempre trabalhando com esse objetivo, manter-se, quando nada, minimamente atualizado e sem demora. No item 3, os laboratórios não evitam a subcontratação. É claro que nas pequenas empresas e médias empresas que são líderes à sombra, essa subcontratação é evitada, mas também não é proibida. No caso específico nosso, as armações de próteses removíveis são sempre subcontratadas, e hoje tem as fresagens e as impressões em 3D. Como os equipamentos são muito caros, nem todo mundo pode imediatamente comprá-los, mas a gente pode adaptar-se ao mercado terceirizando esse trabalho. Então essa subcontratação existe, mas não é uma coisa que é de tal frequência como nas grandes empresas, como a montadora de automóveis, por exemplo, que monta. Mas quem fabrica a maioria das peças são outras empresas, todas são subcontratadas. No número 3 ainda temos o fato de que a diversificação
é evitada nas empresas que são líderes à sombra. No caso da prótese dentária, isso é quase impossível. Um laboratório de prótese é laboratório de prótese sempre. Ele não vai ser laboratório e ao mesmo tempo fabricar material ou vender material. As exceções são raríssimas. E o técnico reserva para si as funções estratégicas. Todas as funções estratégicas do laboratório de prótese são até por lei exercidas por técnicos. A competitividade interna, outra coisa constatada, que é criada nas empresas que são líderes à sombra, no laboratório não é muito ostensiva. Mas o TPD está sempre buscando superar a si e aos seus pares. Então, essa competitividade do ponto de vista do conhecimento existe. Geralmente não existe da produtividade, mas existe essa competitividade no sentido de melhoramento da capacidade de fazer bem feito, digamos assim. O quarto item: mantém sempre a proximidade com seus clientes sem necessidade de grande aparato de marketing. Isso aqui, esta frase foi copiada aqui da internet para mostrar aqui para vocês e encaixa-se perfeitamente com os bons laboratórios de prótese. Em muitos casos, os laboratórios já se estabelecem estrategicamente junto aos seus principais clientes. Em muitos casos. Vocês sabem disso. O contato é cotidiano e o marketing tradicional raramente se usa. Praticamente inexiste para o laboratório. Até porque, outra vez legalmente, o laboratório de prótese não pode divulgar-se para o grande público. E para fazer marketing direcionado ao cliente, que no caso é a clínica dentária, não há como fazer esse aparato tradicional. Eu até defendo a tese de que a clínica e o laboratório são, ou deveriam ser, na verdade, uma equipe, embora justifique-se o ponto de vista do ponto de vista do negócio, a relação cliente-fornecedor. Mas do ponto de vista operacional, são uma mesma equipe, trabalhando para o paciente. Mas tratamos disso em outro vídeo. Outro item, quinto, potencializam uma criatividade em comum. Nas grandes empresas isso é muito raro acontecer, essa criatividade. As pequenas são muito mais criativas. Sobre isso nós praticamente não temos o que dizer, porque a criatividade e a busca de solução personalizada estão presentes em cada dente, em cada peça protética que um laboratório produz. Por mais que busquemos, e temos de buscar padronizar materiais e certos procedimentos em busca de métodos que deem produtividade e perfeição, há sempre detalhes que tornam ímpar cada caso. Isso se resolve com a intuição criadora. Há um modo de pensar exclusivo do meio da prótese. Essa criatividade, essa capacidade de desenvolver a solução para aquele caso específico naquele momento, inclusive com relação à estética, que um pequeno detalhe é que vai mudar todo o contexto, a prótese vai entrar na boca compondo. Então isso é criatividade pura. O sexto e último item. Como base do sucesso dos líderes fora dos holofotes, a baixa rotação entre seus colaboradores. E no laboratório de prótese destaca-se essa continuidade. Quanto aos técnicos responsáveis, que aqui entram na posição análoga à dos diretores nas outras empresas, essa rotação é praticamente inexistente. Cada laboratório de prótese está construído e é mantido em torno de um nome que lhes dá diretrizes. Mesmo quando são grandes e empregam excelentes profissionais e grande equipe, há sempre uma cabeça. De modo geral, o laboratório acaba levando o nome do seu fundador. Então, não tem como ter rotação, não tem como ter rotatividade. Não tem como acontecer isso, porque os laboratórios são focados nesse tipo de pensamento.
Então, por essas razões é que eu comparo o laboratório de prótese a esses líderes mundiais que vivem à sombra, que não aparecem na grande mídia, que não são comentados nas grandes redes, nas televisões, etc. Mas são líderes, são reconhecidos como empresas indispensáveis. Quem comprar o livro, quem der uma olhada nele, vai descobrir nomes com que vai se surpreender. Essa pesquisa foi muito brilhante e a grande necessidade e essa tem sido uma constatação permanente no meu trabalho de entendimento das questões relacionadas ao empreendedorismo em prótese, é que cada empreendedor, cada gestor de laboratório de prótese esteja consciente desses fatos e tome para si o protagonismo da sua própria carreira profissional, protagonismo dentro do seu laboratório. Não é a questão de superar o grupo dos que tomam o seu serviço, nem de ter uma presença além daquela que lhe cabe no mercado, mas de ter exatamente a presença que é devida ao tipo de negócio que é a prótese dentária. Eu sei que muitos não são líderes, mas podem assumir o protagonismo das suas próprias carreiras. Se não vão liderar laboratórios, que liderem-se, que estejam posicionados de uma maneira mais coerente dentro do contexto da sua própria categoria e da sociedade. Pelos meios disponíveis diversos, nós tratamos desses assuntos aqui. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha muito proveito do que aqui dissemos. E peço que inscreva-se, que divulgue, compartilhe, acompanhe, assista de novo, pergunta, debata. Estamos aqui com um único objetivo, eu repito, de fazer com a sua participação a prótese tornar-se uma profissão muito mais respeitada e reconhecida. Muito obrigado, um grande abraço e até breve.